Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora a semana com Cultura Geral e hoje, como prometido semana passada, a gente vai falar de Copa do Mundo 2018, né? Os aspectos esportivos, disciplinares, as regras novas, o desenvolvimento do esporte, né? Já é bem desenvolvido, mas acho que ainda tem mais umas 2 ou 3 bilhões de pessoas para poder conquistar aí nesse mundão. E hoje a gente está com essa pauta da OAB e a OAB Esportes, né? Aqui com o João Rafael, que está capitaneando agora essa pauta da OAB. E a gente vai tratar desse assunto aqui. Ele esteve lá na Rússia, o Bozon também, o Flávio também esteve lá na Rússia, o Gustavo também. Então a gente vai fazer um bate-papo assim super legal, falar dessas coisas todas que aconteceram na Rússia, qual é a perspectiva para a próxima Copa do Mundo, seleção brasileira, o que todo mundo achou que evoluiu da última Copa do 7-1, né, para cá. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que o futebol apresentado pela seleção brasileira poderia ser ainda melhor ainda. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar aqui e é um debate que a gente vai fazer aqui, um bate-papo super gostoso sobre a Copa do Mundo. Não saia daí e muito obrigado por nos receber todos os dias aí na sua casa, na sua sala aí e a gente receber vocês aqui nessa sala de bate-papo. João, seja muito bem-vindo mais uma vez. Copa do Mundo hoje. Betão, obrigado. É um prazer estar aqui. Hoje temos uma pauta muito importante. Hoje dando continuidade no OAB Esportes, onde vamos tratar não só do esporte como um todo, como também das questões das regras, do direito esportivo, envolvendo tudo. Tivemos na semana passada as artes marciais. Hoje vamos tratar do futebol, da Copa, da evolução, das regras. E semana que vem aí estamos prometendo um futebol americano. Mas hoje aí temos 2 colegas muito especiais que, além de técnicos do direito esportivo, são apaixonados pelo esporte, principalmente pelo futebol, e estiveram lá na Copa da Rússia, vão poder dar o depoimento. Estamos aqui hoje com o Flávio Bozon, que é auditor do STJD do futebol, é do Tribunal Pleno do STJD que julga os esportes aquáticos, e entre outras. Ele também atua no esporte sobre rodas, tipo com motociclismo. E temos o Gustavo, que ele é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Americano aqui de Minas Gerais. E também é professor em Direito Esportivo, autor de livros, tem uma coluna na Rádio Itatiaia, é um grande percussor do esporte nacional. Deixa eu começar com o Gustavo. Gustavo, o que você viu assim, na Copa do Mundo que te chamou bastante atenção? Nós discutimos aqui a evolução. A gente precisa evoluir com relação ao evento, né? Final de campeonato, promover melhor o esporte. A gente já está até assistindo sobre esse programa de novo, até coincidiu. Assim. O que você viu lá assim, na Rússia que daria para a gente poder aproveitar como esporte de massa que é o futebol aqui no Brasil? A gente poderia trabalhar aí. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, voltou e cada jogo é praticamente uma final, né? A grande surpresa da Copa da Rússia, para mim, foi o carinho do russo. Porque quando eu cheguei na Rússia, quer dizer, quando eu fui para a Copa do Mundo, a expectativa que eu tinha era de encontrar pessoas sisudas, pessoas mal-humoradas, pessoas que não teriam paciência para o inglês, já que se falava que o russo não entendia inglês. E foi tudo ao contrário. Eu cheguei na Rússia e eu cheguei no aeroporto de Moscou e pegaria um trem para São Petersburgo. E o primeiro motorista que eu peguei, de um Uber, ele não falava uma palavra em inglês, mas fez toda a força para conseguir se comunicar comigo e me atender. Então, pelo Google Translate, ele falando em russo, traduzindo para o português, eu ouvindo em português. Sim. E foi conversando comigo vários aspectos, foi mais ou menos 1 hora de viagem até chegar na estação de trem. E a gente entrou em questões profundas de debate sobre o Vladimir Putin, sobre o comunismo soviético, sobre a União Soviética pós-comunismo, quer dizer, a Rússia. Me fez uma série de perguntas sobre as questões políticas e econômicas do Brasil, sobre violência no Rio de Janeiro. E tudo por meio do Google Translator. Eu não falava uma palavra em russo, ele não falava uma palavra em português, a gente foi conversando porque ele fez força. Um outro incidente bem interessante, que eu chego em São Petersburgo
desse mesmo dia, volta de 1h30 da manhã. Chego na estação de trem, sem bateria no celular, mas com o nome do hotel. E aí eu procurei um policial, perguntei a ele, logo na entrada tinha uns policiais, eu perguntei em inglês como que eu poderia chegar, que táxi eu pegaria. O policial pediu licença, chamou um outro colega, ele veio até mim e disse assim, wait. Bad taxi. Good taxi. Eu olhei pra ele, achando estranho. Aí me pegou pelo braço, me levou no tal do good taxi, conversou com o rapaz em russo, explicou pra ele, eles falando em russo eu não entendia nada, depois que eu fui entender. Conversou com o rapaz em russo, entrou no táxi, me pediu pra entrar no táxi, eu entrei sem entender uma palavra, o rapaz, aí me falou o valor, fez assim pra mim, eram 500 rublos, que era moeda russa, 500 rublos, algo em torno de 30 reais, não é isso? Não. Algo em torno de 30 reais, salvo engano. Sim. Me deixou no hotel, eu disse, agradeci, entreguei o dinheiro e subi. Aí conversando com os amigos que fizeram esse mesmo trajeto de trem depois de táxi, eles pagaram 800. Então, o policial teve o cuidado de me entregar, vamos colocar entre aspas, né? De entregar a minha guarda, a minha segurança para o taxista da confiança dele, que me deixaria no hotel, que eu precisaria estar, que também não falava inglês e muito menos português. E lá eu cheguei com segurança e por um valor mais barato. Então, qual que foi a minha interpretação? Tal do bad taxi, deviam ser os caras que davam volta, cobravam mais caros, porque lá não tem taxímetro. Sim. A combinação do táxi é na conversa. E o tal do good taxi era o cara de confiança, que ia me cobrar um valor justo, que me deixaria com segurança do lugar que eu estava. Então, o que me chamou muito a atenção, positivamente, é porque eu saí daqui, esperando que teria todos os contratempos de pessoas não amistosas, e tive todas as benesses e alegrias de pessoas extremamente abertas, com uma alegria que julgo incomum para os russos. Então, um grande ponto positivo é esse. Além disso, até para poder passar a palavra, toda a estrutura estava pronta. Metrô de um ponto ao outro da cidade, a gente chegava nos estádios de metrô, em passagem por preço muito baixo. Uma semana de metrô em Moscou, 700 rublos, 40 reais, para você rodar à vontade de ônibus ônibus e metrô. E eu estou dizendo, falando de Moscou, mas de São Petersburgo, a mesma coisa. Metrô de um ponto ao outro da cidade. E aí eu fiquei pensando o quanto que o pessoal sofreu aqui no Brasil. Tendo que sair da Savassi para chegar no Mineirão de ônibus, com os brasileiros que também não falam inglês com tanta frequência. Né? Então, o grande ponto positivo que eu destaco, aliás, são 2 pontos positivos, como os russos foram atenciosos, carinhosos e preocupados com nós turistas, e como a Rússia, que a gente imagina que por estar lá junto dos países em desenvolvimento, junto com o Brasil, África do Sul, Índia, a gente imagina que eles são parecidos com a gente, não é verdade. A Rússia é um país muito mais desenvolvido que o nosso no sentido infraestrutura. Eles têm uma infraestrutura e uma segurança que nós não temos. Só para encerrar com esse motorista de Uber, ele me perguntou sobre a violência, eu falei, olha, no Brasil hoje a gente tem alguns problemas econômicos muito graves, muito sérios, e infelizmente a criminalidade aumentou. Ele olhou para mim, gravou em russo e a tradução foi, aqui também temos os mesmos problemas no seu país, emprego aqui está difícil, só que não ao ponto de a gente precisar roubar. Aí com isso a gente matou a conversa sobre segurança pública. Então, o russo tem essa preocupação em ser ético e moral. Não tem lixo na rua, por exemplo. Bozon, o que você viu assim que te deixou assim, que causa essas diferenças assim? Porque o Gustavo está falando assim, você vê que as diferenças são as diferenças culturais, né? Você também tem que colocar isso aí num pacote cultural, que você tem lá uma nação aí já de centenas de anos e tudo, e a gente aí tá bebezinho aí, né? Não tem nem 1000 anos ainda, né? Essa é metade disso, nós estamos com 500 anos. Então tem um fator cultural também, tem um fator de dominação, tem um fator de transposição de cultura, então tem uma série de coisas, né? E a miscigenação, tem uma série de coisas. Mas assim, o que te mostrou assim de diferente, assim, se for comparar as 2 Copas do Mundo, do Brasil e a da Rússia? Olha, acho que inicialmente, Betão, obrigado pelo convite, obrigado, cumprimento a todos os meus colegas aqui. E eu faço cor aquilo que o Gustavo disse acerca da surpresa ao encontrar um povo receptivo ao estrangeiro, que eu não imaginava que isso fosse acontecer. Também me vali em diversas oportunidades do Google Translator, isso facilitou muito.
né, a forma de comunicação. A tecnologia. Sim, a primeira coisa que fiz na Rússia, ao chegar lá, foi, já no aeroporto tinha uma companhia telefônica local, e são 3 ou 4 locais, comprei um chip, né, e já instalei esse chip, preço muito barato, $10 para 24 gigas de internet, coisa inimaginável aqui no Brasil, né, e a partir daí tínhamos todos os benefícios, né, da internet no celular, né, e dentre eles, o principal deles que auxiliou muito mesmo de fato, foi o Google Translate. Experiências como a do Gustavo, vivi, né, também as minhas de forma muito semelhante. Meu hotel em São Petersburgo, por exemplo, estava difícil de localização, paramos numa espécie de padaria, uma venda assim, e o dono da padaria que nos encaminhou até o hotel, né, sem falar absolutamente nada de inglês, menos ainda de português, evidentemente, né, e foi muito solícito até nos encaminhar até lá, assim como foram os recepcionistas do hotel que também não falavam muito inglês. Surpreendeu-me igualmente a questão da estrutura de transporte, né? Mas aí eu até faço vou me permitir uma cutucada aqui no Gustavo. Eu não paguei pelo transporte, porque quem tinha o Fan ID era gratuito o transporte no metrô. No dia do jogo só. No dia, mas tinha jogo quase todo dia. Mas só no dia do jogo. Bom, a experiência que eu tive do metrô, né? Quando eu tinha o ingresso para o jogo do dia, com o Fan ID e com o ingresso, eu não pagava. Todas as outras vezes eles exigiram pagamento. Eu nos dias que eu circulei de metrô, teve jogo. Ah, né? Então, não necessariamente o jogo que eu estava indo. Mas jogo né? que você tinha ingresso? Não, nunca me pediram ingresso. Só mostrava o Fan ID. É mesmo. Eu tive que apresentar o ingresso também. Então... Você arrumou os russos, mas gente boa, foi mais com a sua cara. Isso é interessante falar, Betão, que foi uma ideia que eu não sei de onde surgiu, não sei se o Flávio ou o João Rafael sabe, mas eu não sei de onde surgiu a ideia do Fan ID. Mas a ideia foi muito boa. Todo mundo que tinha ingresso, todo turista que tinha ingresso para pelo menos um jogo, ele entrava no site da FIFA, se cadastrava, colocava uma foto, eu custei para acertar a foto, porque tinha os requisitos, aí mandava a foto, e esse crachá, essa espécie de crachá, né, o Fan ID, ele servia como uma identidade de torcedor. Então as pessoas que te viam na rua com ele, eu andei para ele para baixo, para cima, onde eu ia com ele, olhavam para você, sabiam que você era estrangeiro e foi para a Copa do Mundo, que você tinha ingresso para a Copa do Mundo. E o tratamento era bem interessante e diferente. Eles tinham paciência por saber que a gente estava ali com o objetivo de ver o jogo. E a minha ida foi meio que em cima da hora. E a maioria das pessoas, acho que deve ter sido o caso de vocês, fizeram o Fan ID pela internet e receberam em casa. Recebi em casa. Eu fiz com um tempo que não dava. Então eu tive que retirar lá. Retirei no aeroporto, com tranquilidade, rapidamente, tirei, coloquei. O brasileiro já não precisa de visto para a Rússia, mas a facilidade para entrar no país também, para quem tinha essa identificação, que continha todos os nossos, uma foto, os dados básicos nossos, de passaporte, etc, etc. Eu achei uma ideia fantástica. Foi. Né? E engraçado, que interessante, que fica como uma recordação também. Você traz aquilo, né, cara? Tá guardado lá. Guardinho. Foi uma ideia decorrente de algumas questões que envolveram aqui na Copa do Brasil, da próprio comitê organizador da FIFA, e facilita essas questões do visto, né? Se você tem a Fan ID, você pode entrar dentro do país e se retirar até 10 dias depois da final. Então a final encerrou aí, as pessoas que tinham a Fan ID tinham que se retirar por causa dessa questão do visto. Ou então pedir um visto de turista, alguma coisa. Mas eu acho que teria que voltar, não poderia ficar. Ô João, como é que você viu a cobertura, por exemplo? Porque eu não sei quais são as coisas por trás das coisas, mas a cobertura jornalística foi toda feita lá na Rússia. Não ficaram quase jornalistas nenhum aqui. Eles tiraram todos os jornalistas praticamente do Brasil e ficavam passando aqui por exemplo, vamos ver em Fortaleza, aí ela só tinha um telão e uma filmagem do telão, não tinha aquelas mobilizações igual tinha aqui, né? Nós vamos para Bahia, e aí tinha lá um jornalista e tal, e estava todo mundo na Rússia. Acho que a Globo levou 200 jornalistas, 400 pessoas, assim, equipe total. Então. Como foi essa cobertura? Como é que vocês viram isso lá? E tiveram acesso à mídia também, assim, fácil lá? Assim, como é que foi essa questão midiática lá na Rússia? Em relação aos jogos, você tem ali a FIFA, né? Tem toda a equipe técnica que faz a filmagem oficial dos jogos, que é apenas uma transmissão que cede os direitos, né? Encaminha as transmissões para as TVs internacionais. Você tem ali a questão da FanFest, né?
que tem também a transmissão dos jogos e uma transmissão dos torcedores se divertindo. E você tinha as bases técnicas de cada TV. Por exemplo, lá na Praça Vermelha, você tinha a Rede Globo ficou instalada lá, tinha o Sport TV, tinham várias TVs, e você via a todo momento o repórter na rua. Foi muito presente, assim. Foi muito presente, e essa foi a minha terceira Copa. Eu estive na Alemanha, estive aqui no Brasil e agora na Rússia. Essa eu considero a melhor, em questão de... A globalização hoje em dia está mais efetiva, né? A questão da internet. Então você via pessoas de todos os povos nas ruas. Às vezes a gente fica criticando aqui a seleção brasileira, né? Às vezes parece que é obrigação trazer o título. Você tinha lá pessoal de El Salvador, tinha o Panamá que comemorou muito um gol que eles fizeram. Os peruanos, tinham muitos peruanos. Bastante. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, a primeira Copa do Mundo que eu vou fora do país, é incrível a participação dos latino-americanos. Eu sou um povo apaixonado, É impressionante. Né? Eu sou capaz de dizer que a maioria eram brasileiros, argentinos, mexicanos, colombianos e peruanos. Colombianos e peruanos. Acho que era 5 nacionalidades. Não sei se era a maioria, mas eram os mais barulhentos. Sem dúvida. Onde tinha festa era um desses. Eram eles. Faltaram aí os italianos, né? Talvez. E eles também são barulhentos. Eu acho que no número oficial de pedidos de Fan ID, o primeiro lugar eram americanos, norte-americanos. Que devem ser os latinos que moram lá, porque eu não vi norte-americano lá. Até porque eles não estavam na Copa, né? Então pode ser os de origem latina, de imigração e tudo, lá, que moram nos Estados Unidos. Em segundo lugar eram os alemães e em terceiro lugar os brasileiros, o número de pedidos de Fan ID, números oficiais. Né? Mas os peruanos eram muito festeiros, eles marcavam presença bem. E eu tive o prazer de ir em Moscou, não sei se vocês foram, na Casa do Peru. Ficava na Praça Vermelha. O Peru montou há cerca de 6 meses uma casa similar àquelas que eles montavam na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, para fazer uma divulgação do seu país, da sua cultura. Como tinha a Casa Brasil lá, salvo engano? Lá em Moscou? Em Moscou acho que tinha a Casa Brasil. Tinha a Casa Brasil? Eu não cheguei aí. Eu também não. Mas a do Peru foi maravilhosa, né? E os russos estavam gostando muito, estava super bem frequentado. E é uma oportunidade, eu acho, para os povos poderem se revelar, né, para o resto do mundo. Acho que o Peru também fez uma outra coisa muito interessante antes da Copa, foram aqueles vídeos. Né, se apresentando, ele se apresentava para os seus adversários na Copa do Mundo, né, e contava a história do Peru desde a última participação dele em Copa do Mundo, 82, até hoje, o que aconteceu no Peru de lá para cá. Que legal, e aí ele se apresentou para a Dinamarca inclusive respondeu cantando o seu hino, não sei se foi o hino dinamarquês em espanhol, eu acredito que sim. Ou o hino peruano em dinamarquês. Eles responderam ao convite peruano, foi muito interessante. Né? Já é uma tradição, assim, nas Olimpíadas, ter essas casas das delegações. Você tem festividades, os atletas convivem ali com torcedores, e agora começou nessa Copa essas casas, que eu acho nós não podemos esquecer aqui que tem os africanos, eu acho que eles são mais barulhentos que nós, não? Pouquíssimos africanos eu vi. É mesmo? Eu vi alguns nigerianos, nem Camarões não estava na Copa, eu vi alguns nigerianos só. Nigeriano eu vi uma quantidade. Sabe o que é legal comentar também, assim, meio que de bastidor, de quem estava lá? Aquela imagem que a gente via na Globo, ou no Sport TV, enfim, nas emissoras que transmitiram a Copa do Mundo, com aquela catedral de São Nicolau? São Nicolau, acho que é ela. Bom, São Basílio. São Basílio. Aquela catedral no fundo da Praça Vermelha, ali são os fundos da Praça Vermelha. A Praça Vermelha, na verdade, é o fundo da catedral, que a Praça Vermelha, na verdade, está de frente para a catedral. Do lado de lá. E ali eles montaram uma estrutura de televisão do mundo inteiro, então tinham ali umas espécies de containers vazados, com emissoras do mundo inteiro, com o NHK do Japão, com emissoras do mundo inteiro, inclusive as russas, todas colocadas, dispostas de forma que a catedral ficasse de fundo, mas ali era o fundo dela. A gente, para fazer as visitas turísticas, para quem está de frente, estava de frente para a TV, né, vendo a transmissão, a gente entrava pela direita, que era o acesso, inclusive, com detector de metal. Eu sempre ando de mochila, eles olhavam a mochila, a gente entrava por ali dentro circulava, aí tinha a parte fechada de dentro da praça, provavelmente dita, com o Kremlin, com lá onde está o Lenin embalsamado. Sim. E a gente era obrigado a sair pelo lado esquerdo, a saída era pro outro lado. Tudo muito organizado. À noite, o pessoal ia para as ruas, e as ruas com maior concentração de pessoas também tinha detector de metal para entrar. Não sei se vocês se lembram disso. Agora aqui, como é que foi o VAR, o árbitro de vídeo,
em loco. Como é que foi isso? Como é que vocês que estão também no STJD, que acompanham, como é que foi assim participar desse lançamento assim? O VAR ele foi aprovado em 2016 e ele teve naquela final de Mundial de Clubes daquele ano e foi testado nas Copas das Confederações ano passado, alguns amistosos, e esse ano chegou para valer, né, a Copa do Mundo, que é o grande momento do futebol internacional. E o VAR ele pode ser aplicado em 4 situações: em questão de gol, em questão de pênalti, em questão de cartão vermelho, né, da aplicação do cartão em relação à falta, pode ser revista, e em questão do erro do jogador. Às vezes o árbitro dá um cartão vermelho para um número, sendo que era outro atleta. E ele pode ser aplicado nessas condições. Ele não pode ser pedido como no vôlei, você tem um desafio. Apenas o árbitro, tanto o árbitro de campo quanto o árbitro do VAR pode ter essa comunicação, avisando, ó, vamos utilizá-lo. E a decisão final é do árbitro de campo. Uhum. Teve no jogo da Costa Rica, no Brasil, aquela questão do VAR de um lance do Neymar dentro da área, que o juiz havia aplicado o pênalti, o VAR chamou e aí não deram pênalti e deram histórico, né? E assim, eu achei interessante porque o futebol, a tecnologia já está bastante avançada em outros esportes. Ele chegou para o futebol e ele ficou mais justo. Essa foi a Copa com a maior marcação de pênaltis de todos os tempos. E tivemos lances de cartões, de agressões, que foram muitos pênaltis assim, que às vezes passariam desapercebido, foram marcados. Eu achei bem proveitoso. Eu também. O que você achou, Ozon, assim, do VAR e essa volatilidade das regras agora? Eu sou fã do uso da tecnologia, acho que a questão, né, da justeza do resultado, né, sendo de alguma forma assegurada pelo uso do árbitro de vídeo é algo que nós temos que aplaudir. Né? Agora, evidentemente, não significa que devamos nos sentir agora contentados com isso. É preciso de alguma forma de melhora. Né? Acho que algumas sugestões, talvez torná-lo um pouco mais eficiente né, nas discussões, que elas demorem menos as discussões. Uhum. Né? Agora é aperfeiçoar. Aperfeiçoar isso de alguma forma, porque às vezes o jogo fica paralisado por 5 minutos, por exemplo, isso pode ser muito. Tentar, de alguma forma, que a decisão seja tomada, seja mais célere possível. E eu acrescentaria como sugestão, acho que a gente chegou a debater isso muito lá também, né, enquanto discutíamos. Enquanto bebíamos. Futebol, discutir futebol sem tomar uma. Exatamente. É a possibilidade de, porventura, o clube, a seleção, fazer a solicitação. Ter direito a um desafio, como é no tênis, no vôlei, né, e eventualmente como é algum número limitado por tempo, por partida. No futebol americano. Né, no futebol americano tem um desafio. Tem um desafio, né, e tudo. Né, acho que foi você que deu a sugestão de que só o capitão pode pedir, e aí o capitão, um por tempo. Acho que foi o Gustavo que tirou. Aí ele tira a faixa de capitão e entrega para o árbitro e fala assim, olha, não tenho mais direito. E deixo de ser capitão agora nesse tempo. No segundo tempo isso resolve. Acho que foi uma solução muito interessante que você apresentou. Né? Enfim, essas questões para eventualmente aperfeiçoar o uso. E foi interessante. Né? E não podemos deixar de pontuar que decidiu a Copa do Mundo. Pois é. Foi aquele a pênalti, né, da Croácia, que de fato foi pênalti. Eu acho que o atleta assumiu o risco, né? Não foi proposital, mas assumiu o risco, e a regra diz que quando ele assume o risco a penalidade, é falta, né? Então, foi o que decidiu a Copa do Mundo. Eu acho que ele levou a mão na bola e depois tentou tirar. Já era tarde. Sabe? Aquela coisa assim, do reflexo mesmo, você vai passar e você põe a mão na bola. Eu achei... Eu vou ser chato, sem querer polemizar, mas já polemizando. Claro. Eu sou contra o VAR. Mas aí por uma questão não técnica, mas por uma questão de tradição e de paixão. Na minha concepção, na minha cabeça, a partida de futebol, ela envolve ali um microcosmo, dentro daquele retângulo que é o campo, das 4 linhas. E o que acontece ali dentro é igual em Vegas, fica ali dentro. Eu sou contra interferência externa, ainda que oficial do VAR. Se o árbitro não chegou perto, estava de longe, interpretou errado, não viu, o árbitro não viu. Apoio, no máximo, dos auxiliares de campo. Por que eu penso assim? Bom, primeiro, feliz ou infelizmente, faz parte do esporte a interpretação de quem julga. Como na vida.
O juiz, ele toma uma decisão A, o outro toma um B, do mesmo caso. A interpretação faz parte. Segundo, querendo ou não querendo, as discussões, foi pênalti, não foi impedimento, não foi, elas ajudam a inflamar o debate do futebol e da paixão do futebol. E terceiro, a maneira como o VAR foi estabelecida, aí a gente entra na história da forma, quem chama é o árbitro lá de cima. Ele passa a ter uma autonomia de correção, vamos usar o termo correção entre aspas, do árbitro de campo muito grande. Que ele diz, peraí, eu vi na televisão que você errou. Confere aí que você errou. E as personagens que estão ali dentro do campo, o capitão, as equipes, não. Eles passam a ser meros espectadores de uma força maior, de quase um Big Brother, que tudo vê, tudo conhece, é o olho de tudo, e ele que chama para si quando ele acha que deve. Isso é importante, quando ele acha que deve. E tivemos alguns outros lances na Copa que a gente ficava assim, será que ele vai chamar o VAR? Eu acho que é dar muita importância pro árbitro. A gente não tem que ter explicar, será que ele vai chamar o VAR? Não. Quem tem que chamar é um personagem, é um protagonista do evento, e não alguém do lado de fora. Então isso me incomodou um pouco. Será que o cara vai chamar? Não vai? É uma boa análise. Eu acho que essa coisa do capitão, ou então os times colocar alguém na arquibancada. Ou o próprio treinador, enfim. Se a ideia é melhorar a justeza, e aí pensando tecnicamente, ganhar o melhor é ser mais justo, eu voto completamente com o Bozon, se a ideia é essa, que a gente dê força aos protagonistas, aos atletas, ao treinador, e não a quem está lá do lado de fora, que vai puxar a orelha do árbitro quando ele vê alguma coisa errada. A gente, no final das contas, a gente acabou sendo eliminado da Copa do Mundo pelo VAR. Porque teve o pênalti no Gabriel Jesus, que o árbitro deu contra a Bélgica, chamaram, na hora que chamou o VAR, falei, ele não foi pênalti, realmente não foi. Mas aquilo nos eliminou da Copa do Mundo. E se o árbitro de vídeo não tivesse chamado? A gente poderia ter eliminado a Bélgica e seguido na Copa. Quer dizer, a maneira como o VAR foi concebido, eu não gostei. Eu já não sou muito afeito a isso. Adoro no futebol americano, adoro no vôlei, mas no futebol eu já não sou muito afeito. E pior ainda, na minha concepção, é da maneira como eles estabeleceram. Eu acho que tinha que dar mais força para quem está lá jogando, quem está dentro do campo. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho, um minutinho só, não saia daí, a gente já volta falando um pouco mais de Copa do Mundo 2018. Essa turma teve lá, hein? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência, estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Feira Bom Levar, que faz parte do programa Empreendedorismo na Cidade, completa um ano com saldo positivo para os expositores que tiveram a oportunidade de se capacitar e ainda ter orientação técnica para que possam empreender e obter sucesso nos negócios. O objetivo é capacitar o máximo de pessoas para empreender autonomamente. Ele ter todo o conhecimento para calcular e ter o máximo de lucro, captação de clientes e poder de venda. Dessa forma, ele fica mais competitivo no mercado, que é muito exigente, né? É mais uma opção dele também estar fomentando a sua renda familiar e pessoal. Nessa primeira turma, a Feira Bom Levar contou com 19 expositores que participaram de 12 capacitações, entre oficinas, palestras e visitas voltadas para o empreendedorismo, como higiene e manipulação de alimentos, histórias de sucesso nos negócios, organizações coletivas, tudo sobre microempreendedor individual, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, finanças e educação financeira. Depois de um ano, a gente tem como resultado expositores capacitados e com um pensamento diferente do que eles entraram. Agora eles estão saindo com um pensamento empreendedor para continuar com as próprias pernas. Fala, cidadão! A minha experiência foi muito boa. Eu nunca tinha participado, sabe, de nenhuma feira assim. E já tem um ano que a gente está no projeto. E foi muito bom, porque a gente compartilhou, a gente conheceu muito, teve muito conhecimento, muitos cursos, né? A prefeitura dá essa ajuda de muitas palestras, muitos cursos para a gente. Então, a gente aprendeu muito
e divulgou, foi importante para divulgar o trabalho. Foi um momento que eu precisava bastante, estava desempregada e me ajudou demais. Tive capacitação da prefeitura, né, da feira, que nos ajudou com vários cursos, onde nos ajuda a captar mais clientes, a ter novos projetos, a ter nova direção na vida da gente. E ajudou muito na nossa movimentação financeira. Valeu muito a pena, nota 10. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, deixa eu emendar para o João aqui de uma vez, já voltando aí com cultura. Ô João, o que teve de inovação de regras e qual foi a melhor seleção para você? A melhor seleção, não tem como fugir da França, né? Futebol, né, para mim, os times campeões, eles têm uma espinha dorsal que vem de um bom goleiro, 2 bons zagueiros, um volante bom e um cara na frente que desequilibra o jogo. Você pode olhar, por exemplo, o time campeão da Libertadores do Grêmio. Tinha um bom goleiro, Marcelo Groi, 2 bons zagueiros, o Jeromel e o Kahneman, com o Arthur e o Luan na frente. A seleção da França, você tem o Lloris no gol, você tem o Varane e um Titi, você tem um Kanté que jogou muito. O Lloris, para mim, não é um bom goleiro? Mas ele pegou muito. Displicente demais. Né? Se a Croácia faz o terceiro gol, eu estava para te dizer que se a Croácia fizesse o terceiro gol, eles iam perder aquele jogo, porque ele desequilibrou depois do segundo, num segundo lance que ele foi sair, ele já saiu atabalhoado e todo, depois que tomou o gol. Se a Croácia fizesse o terceiro gol, acho que eles empatariam e virariam o jogo. Mas nos outros jogos ele pegou muito. Pegou sim. Pegou muito. Sim. Mas o Courtois, eu acho que não é o melhor goleiro. Mas eu gostei mais do Schmeichel, da Dinamarca. Que o Courtois, para mim... Foi uma injustiça a Dinamarca ter passado aqui. Que no jogo principal do Courtois, ele tomou um gol que eu considero uma falha, assim. Que foi na semifinal contra a França. E o time belga também era um time muito bom. Qual que foi o melhor time para você? Em loco, você que assistiu lá. Olha, eu até na sexta-feira nós estivemos na CBF, na posse, né, da nova diretoria do STJD, estava eu e o João lá, e eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da CBF, né, o presidente da CBF, o secretário executivo, o assessor de imprensa, e eu disse a eles, falei, olha, a gente não mereceu perder para a Bélgica, nós somos mais time e jogamos melhor, demos azar, mas para a França a gente cairia. E eu achei que nós cairíamos, eles ficaram revoltados, disseram, não, de jeito nenhum, como assim? Nós somos melhor do que a França. Eu falei assim, e aí os mesmos critérios do João, acho que a França é o time mais estruturado, ele me pareceu melhor treinado. Não é o futebol mais bonito, né? Mas é um futebol efetivo, objetivo, como era, por exemplo, a seleção brasileira de 94. Eu falei isso quando teve... eu achava que o Uruguai, claro que com Cavani jogou muito. Ela seria uma candidata ao título. Postei no Uruguai. Quando deu Uruguai e França, daí saiu o campeão. Porque você vê que os times, assim, a gente que acompanha futebol há muito tempo, você sabe que o time está muito certinho, né? Ele está batidinho ali, fazendo o arroz com feijão certinho, sem inventar muita coisa. E a França, que na minha opinião também foi o melhor time, ela tem um jogador que ele não é muito bajulado, idolatrado, que ele é mais quietinho, mas que um puta jogador é o Griezmann. Griezmann tá jogando a bola espetacular já há uns 2, 3 anos. Fez uma Euro espetacular, perdeu a final para Portugal, mas poderia ter ganhado. Tá jogando o fino da bola no Atlético de Madrid, mas é um jogador que não fica em propaganda Não ficava, né? Que toda hora. Mas aí eu acho que o Mbappé vai tomar essa posição dele, ou o Pogba. Então o Griezmann é um jogador tímido demais, como foi o Rivaldo, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, mas nunca alcançou o patamar que poderia ter alcançado por ser pouco midiático. Eu acho o Griezmann um jogador espetacular. E aí decidiu os jogos, né? Que decidiu jogos. O primeiro gol foi dele, na final. Quer dizer, foi contra, mas ele que bota aquela bola no ângulo, o cara tenta tirar e faz contra. Então eu acho o Griezmann um jogador assim, excelente, um excelente jogador.
Mas na França ele é o queridinho da mídia. É? Ele Aí eu aparece não sei. bem lá. É. Aí eu não sei. Pra mim, o melhor futebol foi o da Bélgica. Assim, disparadamente a Bélgica foi aquele futebol mais vistoso, mais gostoso da gente ver, assim, e tal. E o mais eficiente é a França. Ou o Uruguai, com o Cavani. Para mim seria ali as 3 seleções. E a Croácia era a surpresa realmente da Copa. Ninguém conhecia, se você falasse a Croácia vai chegar, porque você conhecia 2, 3 jogadores, né? Aí o resto foi surpresa mesmo para todo mundo, acho que para o mundo inteiro. E o Rakitic joga muita bola e tudo. Para mim o time da Croácia é medíocre. É? Se fizer mais 3 Copas, se fizer 10 Copas com a mesma sequência, a Croácia não passa das oitavas de final. Foi um acontecido ter chegado na final. Para mim, a Croácia não tinha que ter ficado entre os 8. Acho que o time da Croácia é um time bom, com bons jogadores. No meio de campo, Mandzukic, que foi o melhor da Copa, né? Não, foi o Modric. Melhor da Copa, jogou muito bem. Juntaram ali alguns jogadores do meio de campo que são secundários nos seus clubes, mas que montaram uma seleção forte, com muita luta, mas para mim um time comum. Mas o futebol acho que virou muito disso também, assim, de empenho. Copa do Mundo é momento. Claro. Empenho, né? Porque tá todo mundo, chega todo mundo com 30 dias para treinar, para todo mundo muito igual. Então acho que aquele time que, até comentei isso na Copa do Mundo, aquele time que chega, por exemplo, você monta uma seleção no Brasil, depois você vem colocando 2, 3, 4, 5 peças ali, você consegue fazer um time máximo. E ainda bem que a Croácia não foi campeã do mundo, porque para mim não tinha cacife para entrar no hall de campeões do mundo. Ainda bem que a França foi bicampeã, que é uma seleção de tradição, que para mim fez o melhor futebol da Copa, sem dúvida. Concordo muito com o que o Bozão falou. A gente poderia ter ganhado aquele jogo da Bélgica, muito embora a nossa seleção fosse ruim também. Nossa seleção não era das melhores. Eu defendo que a nossa seleção foi a nossa pior seleção desde 1990, e o próprio resultado mostra isso. Para mim, a seleção de 2014 é pior que a de 2010. O 7-1 foi um cometa que caiu. Para mim, o 7-1 não representa o que foi aquela seleção. Aquela seleção, que era uma seleção talvez tecnicamente pior do que a de 2018, mas uma seleção que lutou mais. A gente fez um jogo contra o Chile, que o Chile foi superior ao Brasil, que a seleção lutou muito e ganhou na garra. O jogo contra a Colômbia, a mesma coisa. Repito, a nossa derrota para a Alemanha, para mim, foi um cometa. O 7-1 foi um cometa, como o 6-1 do Atlético pro Cruzeiro, que são como o Bahia ontem, que fez 4-1 no Vitória, situações que acontecem que o futebol... Empoderado ali no dia, né? Mas aquilo não representa o que foi a seleção brasileira na Copa do Mundo. Nós ficamos em 4º na Copa do Mundo e só não ficamos em 3º porque a gente entrou para o 3º lugar ali, destruídos, arrasados. Ali foi terra arrasada. O Neymar, para mim, foi o maior derrotado dessa Copa, porque a grande Copa do Mundo dele acabou sendo a de 2014. Acho que ele já volta agora para a seleção no papel secundário, porque está vindo uma molecada muito boa agora, o Vinícius Júnior, que está no Real Madrid, o Lucas Paquetá, que está jogando uma bola no Flamengo, que eu não entendo até agora porque que o Lucas Paquetá não foi para essa seleção. Porque eu fico imaginando o Tite, o Brasil perdendo da Bélgica, ele olhar para o banco e falar assim, o que eu faço agora? Tyson. Ele levou 5 jogadores com possibilidade de contusão. Um contundido e os outros 4 com possibilidade de contusão. E assim, não tem mais como você discutir. A fisiologia hoje, os equipamentos que tem, falou assim, não leva o João porque ele vai machucar. No treino. Entendeu? E uma coisa é você levar o Zico machucado, o Neymar machucado. Outra coisa é você levar o Fred machucado. Pois é. O Fred, o Tyson. Jogadores que não têm história, né? Esses erros foram cometidos mesmo, né? Como cometemos em 2010, porque o Dunga, eu me lembro muito daquele jogo com a Holanda, quando o Brasil toma virada, parece o Dunga olhando pro banco e coçando a cabeça. Quem que ele tinha ali pra mudar a história do jogo? Era grafite. Ele não tinha o que fazer. Podia ter levado o Ganso e o Neymar na época, né? Que eram os dois meninos. Como agora poderia ter ido o Lucas Paquetá, o Vinícius Júnior. Sem sombra de dúvida. Temos outros atletas jovens, mas por que não bota o cara no banco? Imagina, aquele jogo com a Bélgica, 15 minutos. Vinícius, entra, faz o que você sabe fazer. Os caras da Bélgica falam assim, quem que é esse cara que entrou que nós nunca vimos? Não sabemos o que ele joga, o que ele faz. Podia sair um gol ali. Como o Luizão em 2002 contra a Turquia. Entrou o Luizão, jogava no Brasil. Quem que é esse Luizão e tal? Ele arrumou o pênalti virando o jogo. E tem dessa quando você falou, jogava no Brasil, eu acho que tem um pouco, né, o preconceito. O atleta que joga no Brasil não tem condições de jogar uma Copa do Mundo porque o futebol que se pratica na Europa é diferente. Eu acho que foi isso que possa, porventura, ter motivado o Tite a levar esses atletas, né, com potencial de contusão e sem muita história de seleção, ao invés dos atletas que jogam no Brasil. Né? E a gente viu a experiência o quê? Quem que vestiu a camisa é um atleta mediano, mas vestiu a camisa e não amarelou. Fagner. Eu sabia que você vai Fagner. Fagner fez uma grande Copa. Eu acho que o Felipe Coutinho também
que ninguém estava botando muita fé, estava colocando muito. O Felipe Coutinho, ele foi mais jogador do que o Neymar. Muito mais. Muito mais. Porque se a gente for pegar, o Vovão fez uma análise bem interessante. Se a gente for pegar os 11 daquele jogo, ou os 14 que jogaram o jogo que a gente foi eliminado, quem jogou 100% e quem jogou mais do que pode se esperar. O Fagner jogou 110%, ele jogou na seleção, que talvez ele nunca tenha jogado na vida. Exatamente. Né? E o Neymar jogou na seleção, nessa Copa do Mundo, muito abaixo do que ele joga nos clubes, já jogou na seleção brasileira. Até nas eliminatórias. Né? Até nas eliminatórias. O próprio Gabriel Jesus. Também. E lembrando da Croácia, a Croácia foi, eu lembrei disso aqui agora, ela foi sparring do Brasil, foi o último amistoso do Brasil. 2-0. E 2-0 sem estresse. Né? A gente joga com a Croácia, eu acho que foi o último jogo dessa Copa, Foi o último né? jogo. A gente faz o 2-0 contra a Croácia, quer dizer, a Croácia é um time médio, um time... E virou isso mesmo, chegou todo mundo. Porque quem chegou mais preparado, quem chegou com um pouco mais de conjunto, a França foi campeã, porque o conjunto da França, por estar todo mundo no mesmo centro jogando ali, é mais fácil reunir todo mundo. Que eu até vou falar para vocês uma opinião minha, não tem nada a ver com vocês. Então, eu acho que um técnico da seleção brasileira tinha que ser europeu, já que vai aproveitar o pessoal de lá fora, que joga na Europa. Porque colocar um técnico brasileiro para treinar uma seleção que joga lá fora é perder tempo. Porque você não tem condição do técnico da seleção brasileira ficar morando lá fora para acompanhar o futebol europeu. Eu acho que o treinador, acho que passou da hora de colocar um treinador europeu. Eu acho o Tite um baita treinador e acho que ele tem que ficar. Minha opinião, acho que ele tem que ficar agora e fazer o ciclo completo. Mas eu sonhava em ver o Guardiola treinando a seleção. Não, ele é doido para treinar a seleção brasileira, né? Ele já falou que é um sonho. Eu sonhava em ver o Guardiola sonho com o estilo dele de jogo, com os jogadores que a gente tem, treinar a seleção brasileira. Sem sombra. A grande questão é exercer a liderança, né, no jogador brasileiro. Eu acho que é um estilo um pouco diferente, né? Pode ser. Eu acho que existe uma questão, né, comportamental que o treinador brasileiro, acho que ele tem que ser um pouco, às vezes, pai, psicólogo. Mas eu acho que para os jogadores que já jogam na Europa, que é o caso que está lá, eu acho que já isso está um pouco assim dominado. O Guardiola fez o Jesus jogar no City. Né? Eu acho o Guardiola, o próprio Mourinho. Peraí, eu sou o Guardiola, eu sou o Mourinho. Você segura sua onda aí que você vai jogar. E o próprio Filipão, o Filipão, quando ele monta aquela seleção de 2002, ele bate no peito não levando o Romário. Ele bate no peito algumas vezes, ele bancou o Marcos no gol. E o Dida estava jogando. Era o melhor goleiro do mundo na época. O Dida ele banca o Marcos do gol e o Marcos foi importantíssimo no título. Sim. Então o treinador tem muito disso, de bater e falar assim, peraí, eu vou fazer. E o Tite, ele agora, um dos assistentes dele, deu uma declaração de que ele ficou 3 dias em dúvida. E que no final falou assim, olha, você pode me mandar para aquele lugar, isso está na imprensa, você pode me mandar para aquele lugar, porque eu não tinha o direito de demorar tanto para tomar uma decisão. Que ele passou 3 dias sem saber sobre uma peça, não lembro se era a substituição do Casemiro, o que era. A minha opinião, vou falar que nos bastidores do Tite, que eu não acho que é um grande treinador. Eu particularmente acho que eu acho ele um bom treinador. Você acha? E acho que tem que ficar. Eu também achava. E aprender com os erros. Eu tive minhas dúvidas acerca do Tite, que foram todas elas suprimidas com o trabalho que ele fez no Corinthians. No primeiro, na saída e na volta, depois que ele é campeão do mundo, com um time do Corinthians que não era aquela coisa todos jogadores medianos que ele juntou lá e fez jogar bola, fez treinar direitinho e jogar bola. Eu acho que ali o Tite me conquistou e, para mim, pelo menos, é o melhor treinador brasileiro. E a leitura que ele faz depois do jogo é perfeita, tática. Ele perde e ele consegue ver onde ele perdeu. Então, por isso que eu fico na expectativa do Tite aprender com os erros dessa Copa e montar uma seleção... Vamos dar mais 2 anos para ele, né? É isso aí, tem uma Copa América no que vem... E a geração é boa, né? A geração que tá vindo essa geração que tá vindo é melhor do que a atual. Tem muito jogador bom aí estourando. Nós estamos precisando de acabar com essa safra aí. mudar tem gente nova na Europa, igual vindo para cá, ouvindo no rádio, por exemplo, o Malcolm, do Corinthians, que fez um grande campeonato brasileiro, foi pro Bordeaux e agora acabou de ser vendido para Roma. Né? 155 milhões, a fortuna. 21 anos. E é um bom jogador que pode se evoluir no futebol italiano, né? Jogando com grandes atletas. Tem o Richarlison também, que foi do América. Tá indo pro Everton. Tá indo pro Everton, parece. David Neres. Você tem o Vinícius Júnior, Paulinho do Vasco. Semana que vem, vamos de futebol americano. Futebol americano. Não perca a semana que vem, espero que eu adoro, né? A gente passa até do horário. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos falar um pouco de depressão, hein? Não basta ser Copa do Mundo, não tem que ter depressão amanhã. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.